Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula aqui do YouTube do Clube da Fala. Aula de número 51, meu povo, a gente já gravou muito conteúdo, temos muitas aulas super especiais de conteúdos muito relevantes que você precisa saber sobre oratória para melhorar as suas habilidades de comunicação. Fazer apresentações melhores, se relacionar melhor, ter uma fala mais atrativa, mais assertiva. E o tema da nossa aula de hoje é muito especial, que é três formas de finalizar uma apresentação com chave de ouro. Eu sou a professora Ig Hartmann, sou professora de oratória aqui do Clube da Fala e hoje nós vamos falar sobre isso. Você faz apresentações, já fez apresentações, teve dificuldade de encerrar? Gente, conseguir finalizar uma apresentação é tão importante quanto começar bem e desenrolar bem a apresentação. É muito importante porque o final é aquilo que as pessoas levam para casa. Então você precisa aprender como fechar a sua apresentação para que você de fato tenha impacto, para que você consiga passar bem aquele seu conteúdo. Então, bora lá começar. Finalizar uma apresentação, como eu acabei de falar para vocês, é tão importante quanto começar e quanto desenvolver. Afinal de contas, é com a sua finalização que o público vai sair pensando. Eles vão sair da sua apresentação pensando, meu Deus, que apresentação impactante. Isso que o fulano falou me marcou. Isso que o fulano trouxe é muito importante. Eu quero guardar isso que foi falado. Então, não negligenciem o final da apresentação de vocês. Pode ser uma apresentação num congresso, pode ser uma apresentação na faculdade, na escola, pode ser o que for, uma defesa de tese, seja lá qual for a apresentação, qual é o cunho da apresentação, isso não importa, ela tem que ter um bom fechamento. Obviamente que de acordo com cada contexto, a gente vai ter adaptações, mas fato é que o final, ele é muito importante. Então, não negligenciem a chance de fechar com chave de ouro. Sabe essa famosa frase? Fechar com chave de ouro? É isso que a gente quer fazer. Então, vamos lá. Primeira coisa para a gente conseguir ter uma finalização bacana. Faça um resumo e abra espaço para dúvidas. O comunicador, ele deve sempre partir do pressuposto que talvez alguma coisa não tenha ficado tão clara. Isso não significa que você está chamando as pessoas do outro lado de burras, muito pelo contrário. Mas talvez algo que você tenha dito possa ser melhor explicado. Ou então a sua apresentação foi tão boa que suscitou várias dúvidas. A apresentação boa é aquela que a gente fica cheio de coisinha na cabeça, que vem várias pulguinhas assim atrás da orelha, você pensa, caramba, eu podia ter perguntado isso, gostaria de saber mais um pouco sobre aquilo. Então é muito importante que a gente abra esse espaço. Antes disso, faça um resumo. Traga os principais pontos que foram passados na sua apresentação. Cuidado que o resumo, ele não é recomeçar uma apresentação. Isso é uma coisa que acontece muito. As pessoas vão fazer o fechamento e aí elas recomeçam a apresentação. Hoje, então, a gente falou disso, falou daquilo outro e a gente também falou disso. Não, gente. Resumo em tópicos. O que foi falado? Hoje nós falamos sobre esse ponto, sobre os impactos e sobre o que a gente quer fazer daqui para frente. Ponto. É um resumo dos pontos principais da sua apresentação. Em seguida, eu abro para dúvidas. Se as pessoas têm ou não dúvidas em relação àquilo que foi apresentado. Como eu falei anteriormente, o bom comunicador, ele tem essa preocupação de ser claro o tempo inteiro. Então, ele quer abrir um espaço para que as pessoas possam tirar dúvidas. E o resumo também ajuda muito nisso. Quando você faz um resumo, talvez alguém que estivesse no meio da apresentação tenha tido uma dúvida, mas não tenha anotado. Fiz o resumo e é verdade, o fulano falou sobre aquilo. Já me desperta a memória, eu já consigo me lembrar, e aí fica mais fácil de eu tirar minha dúvida. Para isso, meu povo, é muito importante que você gerencie bem o seu tempo. Muita gente faz a apresentação, não toma cuidado com o tempo, e aí tem que correr para finalizar a apresentação. Não. A gente precisa gerenciar bem o tempo de introdução, desenvolvimento e finalização. Inclusive, tem conteúdo aqui no Clube da Fala, no YouTube do Clube da Fala, falando sobre estrutura de apresentação.
Então, se você não viu, vai lá depois dar uma olhadinha para você ver como que você estrutura uma boa introdução, um bom desenvolvimento e sobra tempo para que você, no final, faça um resumo e abra espaço para dúvidas. Outra coisa também muito importante é a escutativa. Gente, não tem nada pior do que a pessoa perguntar uma coisa e a outra responder outra. Então, a pessoa te perguntou A, você está respondendo C. Não, responda o que foi perguntado. O comunicador, ele tem que ter essa escutativa. Vamos supor que aqui na plateia, tem uma plateia aqui do outro lado, que tem 2 pessoas na minha plateia. Mas vamos supor que 3 pessoas façam a mesma pergunta. Já traz isso para você. Gente, alguém ficou com alguma dúvida? Ah, eu fiquei. Ah, eu também. Ouça as 3 dúvidas, de repente, de uma vez, porque vai que elas se repetem. E aí você já pode colocar na sua fala. Bom, então foi uma coisa muito perguntada, mais uma pessoa tem dúvida sobre isso, deixa eu responder aqui. Caso não tenha espaço para você tirar dúvida naquele momento, se coloca à disposição para tirar em outro momento aquelas dúvidas. Isso é muito importante. Isso vai ser uma forma de mostrar, isso é uma forma de você mostrar respeito para com o seu público, para com as pessoas que foram te ouvir. Fiz um resumo, tirei espaço para a pessoa tirar dúvida, pratiquei escutativa para responder aquilo que me foi perguntado. Isso é fundamental. Então, esse é o nosso primeiro ponto para a gente fechar bem. Segundo, coloca uma reflexão, traga uma reflexão impactante para a sua apresentação. Mas, Ig, é obrigatório? Não, gente, não é obrigatório. Mas a reflexão é a cerejinha do bolo. Sabe quando você assiste uma apresentação e no final tem uma frase marcante, uma frase que condensa tudo que foi falado? Isso é maravilhoso. Não é obrigatório, mas é muito bom quando acontece. O que é muito importante? A reflexão, ela tem que ser curta, objetiva, autoexplicativa. Não tem nada pior do que você fazer uma reflexão e explicar. Fechei minha apresentação. Gente, quero deixar com vocês a seguinte frase: ser ou não ser, eis a questão. Aí a pessoa começa. E com essa frase, o personagem de Shakespeare, Hamlet, quis dizer que quando a gente... Não. Você mata toda a força da frase. A reflexão, ela tem que ser autoexplicativa, objetiva e autoexplicativa. Confira a fonte da sua reflexão. Não tem nada pior do que a pessoa trazer uma reflexão e aí citar o autor errado. Imagina o desespero. E é raro, mas acontece muito, tá, gente? Já assisti a apresentação que a pessoa no final tacou lá uma frase e aí falou que Shakespeare falou aquela frase, Clarice Lispector, e às vezes não é. Isso é horrível. Isso mostra uma falta de preparo e às vezes pode até ferir aquele autor ali. Então, confere a sua fonte, uma reflexão curta, autoexplicativa. E um ponto também bacana da gente pensar, não fique engessado. Talvez a reflexão, ela vá surgir ao longo do caminho. De repente, a tua reflexão surge de algo que alguém da plateia trouxe. Estou fazendo uma apresentação, estou dando uma aula, alguém fez um comentário maravilhoso. A pessoa foi lá e fez um comentário lindo no meio da apresentação. Eu gravei aquilo ali com toda a minha escutativa, porque aquilo ali fez muito sentido. E lá no final eu vou trazer essa frase da pessoa para poder fechar com chave de ouro. Poxa, olha a prova de escuta que você dá para o seu público. É uma reflexão super impactante. Ai, Ig, mas eu já estava com uma reflexão linda e anotadinha. Maravilha, gente, tranquilo. Usa também, mas não fique engessado. De repente, uma coisa que surge no meio do caminho, que você improvisa, faz muito mais sentido. E as pessoas gostam. E as pessoas gostam de um final de reflexão. Semana passada eu fui dar um treinamento numa empresa e a gente falou sobre comunicação não violenta e argumentação sob pressão. E aí no final, eu falei, gente, agora que a gente está aqui fechando, eu quero deixar com vocês uma frase que eu acredito que sintetize muito bem o que a gente falou. E a frase é a seguinte: quando você não puder controlar o que está acontecendo, se dedique a controlar a forma como você está reagindo. Coloquei essa frase lá no slide, li 2 vezes. Aí já estava todo mundo com o telefone para tirar foto, que o povo gosta de postar nos stories. Mas a galera falou, caramba, essa frase fez muito sentido, ela diz muito sobre aquilo que a gente falou a apresentação inteira. É sobre isso. As pessoas saíram do treinamento comentando. Nossa, teve uma vez que eu não consegui reagir bem. Realmente tem coisas que acontecem na vida, no trabalho, que a gente não dá conta. E olha aí, tá vendo? Como que uma frase no final pode sintetizar tudo que foi passado, grande parte do que foi passado, e ser algo marcante, ser algo que vai ficar na memória.
Uma apresentação, ela não é a frase final, mas a frase final, ela dá um up. Sabe aquele up para sua apresentação? É isso que essa reflexão tem que fazer. Beleza, galera? Por fim, terceira dica, não menos importante, tenha CTAs estratégicos. O que é o CTA? CTA é o Call to Action, a chamada para a ação. É o seu convite ao público para que aquela apresentação não se encerre ali. Esse CTA, ele pode ser um gatilho, por exemplo. Aqui no YouTube, é uma rede social. A gente tem os gatilhos de curte, comenta, compartilha, para a gente conseguir manter o engajamento, para dar continuidade ao que a gente produz aqui. De repente, a sua apresentação que é ao vivo, que é presencial, não vai ter isso, não vai fazer sentido. Mas você pode compartilhar um QR Code com o seu LinkedIn para as pessoas acompanharem seu trabalho. Você pode divulgar o lançamento de um livro que você vai fazer, por que não? Estou dizendo que você, do outro lado, pode ser um autor, uma autora, alguém que escreve. Ou então você pode até indicar um livro que nem é seu, mas é um CTA, é um convite para as pessoas continuarem pensando nessa sua apresentação. Tenha CTAs estratégicos. Isso ajuda muito a gente a fechar com chave de ouro. Como tá aí, indicar um livro, propor a criação de um grupo, convidar para um lançamento. Tem N possibilidades. Mas a ideia final é essa, que você consiga deixar algo para as pessoas acompanharem o seu trabalho posteriormente. Beleza, galera? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Me conta aqui se você já faz alguma dessas coisas. Se você faz resumo, se você abre espaço para dúvida, se você traz reflexões impactantes, se você tem CTAs estratégicos. Olha aí, tudo que a gente falou até agora. O que você pode fazer para você fechar as suas apresentações não de uma forma jogada, mas de uma forma estratégica, de uma forma pensada, de uma forma amarradinha, uma preocupação a mais que você tem com o seu público. Me conta aqui embaixo se você já faz alguma dessas coisas, se vai começar a fazer ou se fez. Lembra desse vídeo e volta aqui para me contar. E que fiz isso, deu certo, foi ótimo. Tenho certeza que vai dar certo. Não esquece também de compartilhar esse conteúdo com alguém que você acha que precisa, que faça sentido. E você mesmo volta aqui quantas vezes precisar. A gente tem muito conteúdo bacana. Obrigada pela sua escuta, pela sua disponibilidade física e emocional de estar aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!